Oi, 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 tudo bem? A aula de hoje é sobre sofrência. A aula de hoje compõe uma série de aulas sobre papo de corredor. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e me siga nas redes sociais. Você tem sofrido muito? Já ouviu as pessoas dizendo, meu Deus, a universidade acaba comigo? Ou já se sentiu culpado por não sofrer? Por não estudar no final de semana? Ou por ir a uma festa? Eu recebi um desabafo sobre isso. Não é exatamente uma pergunta, mas entra no quadro Pergunte que eu respondo. Um aluno escreveu um desabafo bem pessoal. Eu vou ler para você. Um desabafo sobre a cultura do sofrimento na universidade. Uma coisa que me deixa maluca é a cultura do sofrimento dentro da academia. Entendo que na grande maioria das vezes não passa de uma reprodução de um discurso antigo ou então uma certa vontade de ver alguém sofrendo como você sofreu. Eu observo isso desde meu primeiro dia na universidade. Quando entrei na graduação, ficou bem clara a hierarquia que existe entre calouros e veteranos. Na ideia de que veteranos sabem tudo e calouros não sabem nada. Desde então, escuto frases de todos os tipos que reforçam esse discurso. Você acabou de entrar, ainda vai sofrer muito. É assim mesmo, você vai perder vários finais de semana. Todo mundo sofre com esse professor e essa matéria. Quando entrei no mestrado, ouvi isso ainda mais, tanto de alunos como também de professores. É assim mesmo, aluno de mestrado não tem férias. Talvez você consiga tirar um final de semana para descansar, mas férias? Complicado. Eu acho isso péssimo. Eu estudei numa instituição federal, fiz iniciação tecnológica nessa instituição, entrei numa universidade federal, fiz 3 iniciações científicas, fui monitora e passei no mestrado. Tudo que fiz foi da forma como podia, sempre respeitando o meu tempo. Nunca fui de estudar de madrugada. Não faltei eventos de família, não deixei de sair. Não mesmo. Não perdi amigos. Não deixei de estar com meu parceiro. Não perdi essa fase da minha vida para me dedicar somente aos estudos. É claro que estudei muito, sim. Chorei, fiquei triste, deixei de fazer certas coisas que não eram prioridade. Me esforcei muito, frequentei muito a biblioteca, estudei em casa e tudo o que foi preciso. E por mais que eu não deixe essas falas me abalarem, é insuportável ouvi-las. Não acho que preciso adoecer para estudar. É possível sim estudar, pesquisar, trabalhos bons sem sofrimento. É este o desabafo que eu precisava. Eu adorei ter recebido essa mensagem, principalmente porque esse é o meu mantra pessoal: não adoeça na universidade, nem como aluna, nem como professora. Eu recebi essa mensagem há algumas semanas e fiquei pensando de que maneira a gente pode abordar esse assunto num corredor com um aluno assim, pessoalmente. Claro que existe uma série de psicólogos, antropólogos, sociólogos que discutem essa estrutura social do sofrimento de uma maneira muito específica e acadêmica e muito interessante também, que vocês podem pesquisar e descobrir. Eu, inclusive, aconselho. Mas para o nosso papo aqui, pessoal, de corredor, eu escolhi trazer um texto de uma professora doutora que ela fala muito bem sobre esse assunto. Eu vou linkar na descrição desse vídeo. O texto não aborda a sofrência, mas o produtivismo na universidade. A professora doutora Vanessa Soares escreve o seguinte: em nossa pesquisa, as narrativas dos pós-graduandos trouxeram experiências como a culpa por não estar escrevendo nos finais de semana, o que poderia indicar suposição implícita de que se deveria usar todo o seu tempo para produzir. Uma das doutorandas comentou ter trocado diversos e-mails com seu orientador na noite de Natal, até o momento em que ele sugeriu que ela fizesse uma pausa e confraternizasse com sua família. Ao contrário do que ocorria no capitalismo fabril ou liberalismo, no neoliberalismo não é necessário controlar o corpo e o tempo do trabalhador, na medida em que ele mesmo se governa em direção às metas de produtividade que, por sua vez, dizem respeito a uma moral subjetivante. Pesado. Eu acho pesadas essas falas. Pessoalmente, eu tenho uma visão dupla sobre isso. Múltipla, na verdade. Mas vamos trazer 2 polos. Um polo é que, sim, eu sofri na graduação, no mestrado, no doutorado, por uma série de razões. E não, a gente não tem que normalizar o sofrimento como método de validar a nossa dedicação, ou o nosso estudo, ou a nossa competência. O meu mantra sempre foi não adoecer no trabalho, no estudo, nas relações. Se eu estou dentro de uma relação que me causa um certo adoecimento, eu me pergunto o porquê permanecer naquela relação
ou o que fazer para transformar aquela realidade de adoecimento. Só que na universidade você chega numa estrutura social que já está estabelecida. Não é você que determina esse tipo de relação, esse tipo de diálogo em que se hipervaloriza a dedicação exclusiva. Um parêntese para essa dedicação exclusiva. Quando nós somos bolsistas, por exemplo, nós assinamos um contrato de exclusividade, só que esse contrato ele trata de 40 horas semanais. É muito importante o aluno entender o que isso significa e contribuir com a propagação da ideia de que não, os seus corpos, os seus pensamentos, os seus desejos não estão ao bel prazer da universidade, da pesquisa, ou seja lá do que for. Obviamente, eu defendo um estudo comprometido dos alunos. Se você decidiu fazer uma graduação e uma pós-graduação, é lógico que você vai ter que estudar muito. O volume de leitura é muito grande, o volume de escrita é muito grande, você vai ter que se dedicar pra caramba. Ninguém diz o contrário. Mas estudo, trabalho, labor não tem que ser sinônimo de sofrimento. Você pode, ao final do dia, ficar cansado, mas não ficar triste porque está em sofrimento. É importante estabelecer a diferença e colocar limites sobre a forma de domínio dos nossos corpos. Eu estudei infinitas madrugadas, estudei infinitos finais de semana, passei o carnaval inteiro obsessivamente estudando, mas isso foi por uma série de razões pessoais e de organização pessoal da minha vida. Eu não defendo que ninguém passe o que eu passei, e nem acho certo, e nem sou melhor, nem mais qualquer coisa, porque precisei fazer isso. Fato é que sim, você pode estudar finais de semana, você pode estudar feriados, você pode dedicar as suas férias a adiantar alguma coisa por alguma questão pessoal, uma organização pessoal do seu tempo, uma escolha sua de eu vou me dedicar mais nesse final de semana porque na semana que vem eu não vou poder, eu vou estar envolvida com outro projeto, enfim, é você organizando o seu tempo. Só que se você estuda comprometidamente de segunda a sexta-feira, se você é bolsista e estuda suas 8 horas diárias de segunda a sexta-feira, você não tem que se culpar porque você não estudou no sábado e no domingo. É um desrespeito à humanidade do aluno defender que ele vai passar 2 anos do mestrado ou 4 anos do mestrado sem férias, sem feriado, sem final de semana. É uma busca por um produtivismo que não faz sentido e, na minha opinião, improdutivo. Só que a sociedade normalizar castração social, a castração do prazer em prol de um diploma, me parece meio contraditório. Às vezes eu fico pensando, gente, isso é uma visão quase religiosa sobre os diplomas, como se fosse você precisa sofrer para alcançar a posição social que esse diploma vai te dar. Me parece muito arbitrário esse argumento. Eventualmente sofrer por causa de um trabalho, de uma coisa, isso faz parte da vida. Não estou questionando isso. Não estou defendendo uma posição pueril sobre as dificuldades e o labor cotidiano. Eu só estou dizendo que você, pessoa, você, ser humano, tem direito ao lazer, tem direito ao prazer, ao convívio familiar, ao descanso. Descansar não é pecado. Ou melhor, a concepção de pecado não se enquadra na ciência. O texto da professora Vanessa Soares traz uma série de exemplos em que ela traz a reflexão de como o aluno se sente nesse período, com essa pressão para o produtivismo. Eu aprendi com profissionais incríveis da minha rede pessoal que sim, você pode ser um profissional dedicado, com muitas publicações, focado no que você quer e ter hobbies, e ter distrações, e se divertir, e não cair na lista imoral dos improdutivos. Ter direito a descanso e a lazer não te faz improdutivo, mas adoecer e ficar estressado talvez te faça. Isso não é um manifesto contra a produtividade, muito pelo contrário. Isso é um papo de corredor em prol de uma produtividade saudável, de uma produtividade que não rouba de nós, pesquisadores, cientistas, trabalhadores, a nossa capacidade de se divertir, de descansar, de estar além da universidade. Para finalizar, eu te convido a estudar muito, a se dedicar muito, a fazer excelentes trabalhos, a fazer pesquisas incríveis, a ganhar bolsas, prêmios, e a ir à praia, e a curtir sua família, e a desenvolver hobbies, pescar, pintar, dançar, pedalar, correr uma maratona, fazer o que você quiser, porque você é um humano completo. Você não é só academia. Eu te convido a rejeitar a sofrência e se permitir ser produtivo, ser bom aluno e ser feliz na vida pessoal. Eu espero que esse papo tenha te ajudado e que você não adoeça na universidade. Se tem algum assunto que você queira desabafar, escreva para mim.
que a gente conversa. Aquele papo de corredor. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e me siga nas redes sociais. Um beijo e até a próxima aula!